Olá, meninas e meninos, tudo bem com vocês? Gente, o assunto pedido de hoje, atendendo às solicitações lá do Facebook, tá? Quem me pediu foi a Ranine. Um beijo, Ranine. Quem aí nunca teve dificuldade de colocar cílios postiços? Levanta a mão. Levanta a mão. Não tem quem não tenha tido dificuldade, né, gente? Eu tive muita dificuldade de colocar cílios postiços. Imagino que você aí também provavelmente talvez tenha, né? Eu acho que muita gente tem dificuldade de colocar cílios postiços, até porque não é uma coisa que você aprende e coloca de um dia pro outro, né? Então você tem que comprar, você tem que ir testando as colas, você tem que ir testando, colocando no teu olho pra poder saber se você vai colocar corretamente, né? Gente, é questão de prática, é igual você fazer delineado, tá? É questão de prática, não tem pra onde correr, gente. Infelizmente não tem pra onde correr. Não tem uma dica específica, é claro, a gente dá algumas técnicas pra poder você colocar com mais facilidade teu cílio, né? Mas nem sempre somente as técnicas é o suficiente. Você tem que treinar também. Às vezes de primeira você pode conseguir, às vezes não. Enfim, por aí vai. Hoje eu tô utilizando esses cílios aqui da Furt Kiss Au Naturale, número 03. E se você quiser saber como é que eu coloco esses cílios, vem comigo. Eu vou ensinar como eu aplico os meus cílios postiços, tá? Eu tenho dois cílios postiços, eu tenho esse daqui e tenho esse daqui que eu já não tenho mais a caixinha dele, eu não sei dizer pra vocês qual é a marca. E é esse aqui, ó. Eu tenho esses dois cílios postiços, tá? Então esse daqui, ele é bem cheguei, então eu não vou aplicar ele aqui nessa maquiagem pra vocês verem, tá? Eu vou aplicar esse outro aqui, que ele é um pouquinho mais natural, mas também ele é bem comprido, é o Au Naturale, número 3 da Furt Kiss. Então vamos lá para as dicas, gente. Vou tirar aqui os cílios da caixinha. Se você quer saber onde é que eu comprei, eu vou deixar o link aí no box de informações, tá bom? Se você quer comprar os cílios postiços, qual a primeira coisa que você tem que saber? É o tamanho dos cílios. O ideal, se você não for comprar por indicação de alguém, que você já consiga ver mais ou menos o tamanho dos cílios, eu tenho cílios bem grandes, só que ele é assim, ele é reto e é meio para baixo, tá? Então, com bastante rímel, eu consigo ter um efeito bem bacana, assim, bem cílios postiços nos meus cílios, tá? Porque, olha, deixa eu tentar virar pra vocês verem. Dá pra perceber como eu tenho cílios grandes. Dá pra perceber? Meus cílios são bem grandes, porém, como eu falei pra vocês, eles são mais pra baixo, né? Bom, então a primeira coisa que você precisa saber pra você poder comprar seus cílios postiços. Primeiro item, você tem que saber qual tipo de cílio você quer, né? Eu gosto desses aqui que tem efeito um pouco mais natural, né? Que seja bem cheinho, como esse daqui, olha. Ele é bem cheinho e tem os cílios, os pelinhos parece bem natural. E ele é arrebitadinho aqui nas laterais, olha. Como vocês podem, não sei se vocês conseguem perceber. Aí, tá vendo? Ele é arrebitadinho aqui na pontinha dos cílios, tá? Se você puder medir antes de comprar os seus cílios, porque, gente, eu já vi algumas pessoas que colocam cílios postiços e que os cílios é muito grande. Então, assim, se você abre o olho, o cílio tá batendo aqui em cima, ó, perto da sobrancelha. Então, se você tem pouca pálpebra, não vai ficar um negócio muito legal se você colocar uns cílios muito grandes, assim. Vai tampar toda a tua maquiagem e vai ficar aquele efeito estranho, assim. Vai ficar muito na cara que você tá usando cílios postiços, né? E não é isso que a gente quer. Segundo item, você tem que medir os cílios postiços antes de você colocar ele na tua pálpebra. Então eu vou tirar esse daqui, ó, pra vocês verem. O cílio, normalmente, ele já vem com uma colinha básica, que dá pra você deixar ele coladinho assim, ó, nesse formatinho já do olho, sem ele perder o formato dele, né? Eu vou tirar esse meu aqui, ó, com o dedo mesmo. Eu vou tirar ele daqui. Primeira coisa que você tem que fazer é medir o cílio, tá? Como é que você mede o cílio? Você não vem com o olho reto, com o dedo reto, porque já fica ruim pra você poder enxergar olhando aqui no espelho, né? Você tem que vir com ele, ó, por cima, tá? Então, por cima do teu olhar, você coloca aqui, ó, que por aqui mesmo eu consigo colocar e enxergar pra ver se ele vai ficar do tamanho certinho do meu cílio. Bom, aqui, ó, você encaixa.
Vou pegar a pinça só pra ver se eu consigo facilitar a visibilidade de vocês. Eu gosto de colocar com o próprio dedo mesmo, sentindo onde eu tô colocando. Mas eu vou segurar ele com a pinça. Existe um equipamentozinho, eu não sei o nome, mas existe um equipamentozinho próprio, tá? Que você pega e ele parece uma pinça mesmo. Você vem aqui, encaixa os cílios postiços nele e ele te ajuda, te auxilia a colocar os cílios na raiz do teu cílio normal, né? Bom, então, peguei aqui os cílios, tá? Olha, ele é nesse formatinho aqui. Ok? Todo cílio, gente, a maioria deles, o ideal também pra poder ele ter um efeito mais bonito no teu olhar e aparentar ser mais natural, o ideal é você seguir a linha dos teus cílios mesmo normal, olha. Nosso cílio ele não é longo daqui até o final, né? Ele começa pequenininho e vai alongando ao final. Então o ideal é você comprar o cílio que seja mais ou menos nesse mesmo formato, tá vendo? Olha, menorzinho aqui e maior na ponta dele. Se o cílio que você comprar, quando você fizer aqui a medição, ó, esse daqui já está exatamente do tamanho do meu olho, dos meus cílios, né? Porque eu já comprei ele já tem algum tempo, já utilizei, então eu já fiz a medição e já cortei, né? Mas o ideal, ó, na hora que você for colocar, só tentar posicioná-lo aqui pra vocês verem. O meu ele já perdeu um pouquinho da cola, então ele talvez não segure por muito tempo aqui, tá difícil um pouquinho de segurar. Mas o ideal, olha, era você fazer uma mediçãozinha pra você ver se ele vai pegar toda a tua pálpebra. Se sobrar, se você ver que tá sobrando muito cílio aqui no final, você vem com uma tesourinha. Eu tô sem nenhuma aqui, mas você vem com uma tesourinha e corta só na lateral maior, tá? Não corta desse pedacinho aqui, olha, onde inicia pequenininhos as cerdas, os pelinhos, porque senão não vai ficar um efeito muito bonito quando você colocar, né? Então o ideal é você cortar aqui no final, ok? A primeira coisa, então, que você tem que fazer é essa. Se possível, você mede pra ver se quando tu abrir a pálpebra, se os cílios não vai cobrir literalmente toda a tua pálpebra, tá? Porque isso não fica muito bonito. Na minha opinião, tá, gente? Segundo item, você tem que fazer a medição do cílio junto aos teus cílios naturais para poder ver o tamanho dele, se ele vai realmente caber na tua pálpebra, se precisa cortar, enfim. Terceiro item é você comprar uma cola, tá, gente? Tem que ter, existem aquelas colinhas já próprias de cílios, às vezes que vem junto do cílio que tu compra, né? Eu indico você a primeiro ir testando as colas que você compra, tá? Por quê? Por exemplo, eu comprei essa daqui, que ela é muito famosa, da Duo, por indicação de muitas outras blogueiras que eu sigo também, tá, gente? Então, muitas delas utilizam essa Duo, ela tem vários modelinhos de cola, tem colinha verde, já tem uma colinha que seca mais rápido, ela já tem uma colinha preta, então, por exemplo, se você tá com delineado, você fez uma maquiagem, não vai ficar aqueles pinguinhos de colinha branca ali no canto do teu cílio, entendeu? Ele muda depois, né? Claro, ele fica incolor. Porém, se você tá com pressa para sair, você vai ter que passar um delineador ali rapidinho por cima só para poder cobrir a colinha branca, né? Então já existe também a colinha preta dessa marca aqui, Duo. Muitas blogueiras das que eu sigo, tá? Bruna Malheiros, Camila Cabral, Alice Salazar, enfim, dentre muitas outras, elas utilizam essa marca aqui, Duo, tá? Então eu não posso dizer pra vocês, olha, tenta essa marca porque eu não testei nenhuma outra marca além dessa daqui, tá, gente? Eu não tive oportunidade de testar nenhuma outra ainda. Mas eu sei que a própria Furt Kiss, por exemplo, ela tem a cola que ela vende junto com os cílios dela, né, da marca. Então, uma dica que eu dou pra vocês, pra quem quer testar a cola, pra saber se é uma cola boa, eu acho que você pode passar um pouquinho da cola no dorso da sua mão, e aí você vai esperar pra poder saber quanto tempo ela demora pra secar, porque você não vai passar a cola no cílio e imediatamente você vai vir aqui com ele e colar na raiz do teu cílio natural. Não, você não vai fazer isso. Por quê? Porque ela vai ficar escorregando, ela vai ficar andando, o cílio vai ficar andando ali em cima da raiz do teu cílio normal, vai começar a pinicar. Então, não é o ideal. Você tem que esperar ela secar um pouquinho pra depois você ir lá e aplicar ela na raiz do teu cílio natural. Então, eu indico você a passar um pouquinho na pálpebra, no dorso da sua mão. Testa, espera pra ver quanto tempo vai demorar. O ideal também, gente, é questão de testes mesmo, né? Assim, eu comprei uma porque, assim, já foi indicação de outras blogueiras que eu sigo, então
com certeza elas já devem ter testado outras colas e essa daqui super funcionou pra mim, tá? Então, eu não tive problema de ter cílio caindo, cílio soltando com facilidade, não tive nenhum problema desse tipo. Outra coisa também interessante é você testar as colas utilizando o próprio cílio, né, gente? Então, pra você saber, você vai ter que comprar e ir utilizando pra ver se ela realmente dura, vai ser a noite inteira, enfim. Rímel. Tem gente que já me perguntou, Rosa, como é que é o ideal? Você passar o rímel primeiro e depois você vir com cílios postiço, ou você passa primeiro, você coloca primeiro os cílios postiços e depois você vem com o rímel? Eu, particularmente, indico você passar pelo menos uma camada de rímel nos teus cílios para poder ele ter sustentação para aguentar o peso dos cílios postiços. Outra coisa que eu indico vocês a fazerem também, para deixar o teu cílio natural um pouco mais encurvadinho, você pode dar uma esquentadinha Você pode esquentar um pouquinho, ó, no secador, um Curvex. Bem pouquinho também, né, gente? Porque senão você vai queimar na hora que encostar no teu olho. Você aperta um pouquinho o Curvex antes de passar o rímel para depois você colar os cílios postiços. Isso ajuda também a ele ficar um pouco mais arrebitadinho, tá? Isso não é uma técnica que, assim, eu utilizo, mas eu não gosto tanto porque quando eu passo o rímel no meus cílios, ele já fica bem arrebitadinho. Outra coisa que já me perguntaram também, aproveitando a oportunidade, já vou avisar pra vocês. Qual é a melhor forma de utilizar o Curvex? Antes do rímel ou depois do rímel? Gente, tanto faz, tá? Tem gente que fala, você não pode utilizar quando tiver com rímel, porque senão vai quebrar teu cílio, vai ficar feio, não sei o que, né? Não, isso obviamente, você tem que ter uma análise de como é que tá teu cílio, né? Se ele tiver com os pelinhos bons, não ficar caindo toda hora, então com certeza você pode passar o rímel e logo em seguida você vem com o Curvex para poder ajudar, até porque o rímel vai secar e o Curvex vai ajudar ali a encurvar ele e ele vai ficar encurvadinho por mais tempo, né? Porém, tem gente que tem medo de fazer isso, né? Então, se você tem medo, uma coisa que eu indico pra fazer que também funciona é você esquentar um pouquinho, como eu falei. Esquenta um pouquinho essa partezinha aqui, ó. Essa partezinha aqui é de aço, de ferro, inox, não sei. Você esquenta um pouquinho ele e depois você vem aqui, ó. Porque é exatamente o encaixe, gente. Você levantar um pouquinho, olha. Deixa eu tentar fazer de lateral pra você ver. Ó. Se você levantar um pouquinho aqui, ó, e se você encaixar, vai vir diretamente no seu olho, tá? Ó, é só você encaixar exatamente no teu côncavo, olha. Encaixou no côncavo, ele vai pegar automaticamente, ele vai pegar o cílio lá, ó. Viu? Automaticamente. Não tem como você errar e pegar a tua pálpebra, tá? Acho que vai ser quase impossível de você chegar a pegar a pálpebra, né? Então, como eu disse, encostou lá, ó, no teu côncavo, aperta, consequentemente ele já vai pegar o teu rímel, o teu cílios. Olha lá, encaixou o meu, certo? Aí é só você dar algumas apertadinhas assim, ó, e soltar e pronto. E vir com a máscara de cílios logo em seguida, porque senão ele cai de novo rapidinho, tá? Bom, então, essas foram as minhas dicas. Gente, outro detalhe que eu esqueci de falar. Se o teu cílio já tá muito retinho assim, ó, se ele já estiver ficando muito retinho, perdendo o formato, o que você pode fazer? Antes de você passar a cola, você pode segurar ele assim num formatinho de bolinha, como se você fosse fazer um círculo com ele, ó. Você segura ele assim, ó. Enrola ele em volta do teu dedo e fica segurando ele um pouquinho assim, porque aí ele vai dar aquela curvadinha quando você soltar, tá? Porque ele estando curvado é o ideal, porque aí ele já vai chegar e encaixar certinho no teu olho, tá? Então, se ele não tiver curvado, é só você segurar ele um pouquinho assim, fazendo um pequeno círculo, certo? Que ele já vai ficar um pouco mais curvadinho, ok? Então eu vou pegar um pouquinho da minha cola, da Duo. Vou passar um pouco dessa cola aqui nos cílios postiços, bem na raiz do cílio, ó. A colinha, inclusive, já tá quase acabando. Você passa bem na raiz, eu tô passando aqui, vou mostrar pra vocês como ficou. Olha aí, ó. Passei em toda a raiz. Vou pegar do lado de cá. Certo? Então, eu vou deixar ela aqui um pouquinho, secando a cola, enquanto eu passo no outro cílio. Outro detalhe, gente, o cílio postiço, se você tiver cuidado na hora de tirar, se você tiver cuidado na hora de limpar, ele vai durar por muito tempo, tá, gente?
Então é uma coisa que dura também pra caramba. O negócio é só você cuidar, tirar, né? Tirar com delicadeza, não puxar de qualquer jeito. Tirar a sujeira do rímel que ficou, né? Quando você passa. Porque por mais que você passe uma camadinha de rímel no teu cílios natural, antes de passar antes de colocar os cílios postiços, é o ideal você depois vir e passar mais um pouquinho de máscara para poder ele juntar o teu cílio natural com os cílios postiços, né? Então eu vou passar aqui o meu rímel com vocês, vou começar passando aqui pela parte de baixo enquanto a cola do nosso cílio seca um pouco, tá? Então vamos lá. Rímel no cílio superior. Pronto, rímel passado, só para poder dar uma sustentaçãozinha pro cílio. Então, vamos ver aqui se já deu uma secadinha, olha. Já começou a secar, não sei se vocês conseguem perceber, ainda tá um pouquinho com bastante cola do lado de cá, mas já dá pra colocar. Então, gente, como eu falei pra vocês, você não vai vir com os cílios postiços assim, reto, em direção ao teu olho. Você vai vir com ele por cima da tua pálpebra. Onde você vai colocar o teu cílio? Você não pode colocar o teu cílio na pele da tua pálpebra, tá? Você tem que colocar exatamente na raiz, onde começa o teu cílio, onde você tem que colocar os cílios postiços, tá? Porque se você colocar na pálpebra, se você colar na tua pálpebra, na tua pele, vai começar a pinicar esse negócio. Quando eu coloquei em minha primeira vez, gente, vocês não têm noção, foi um saco. Logo eu tive que tirar, porque eu não aguentei o tanto que tava pinicando meu olho os cílios postiços, tá? Então, você tem que colocar na raiz, onde começa a raiz do teu cílio, onde você tem que colocar. Se você tiver dificuldade de colocar com a própria mão, eu gosto de segurar aqui no cantinho dos cílios, ó, que tenha os pelinhos maiores, e vir com ele aqui por cima e encaixar e ir ajustando com o dedo, tá? Com o dedo você vai sentindo onde você tá colocando. Ou então, se você tiver dificuldade para colocar assim, você coloca com a pinça, se você tiver uma pinça, ou então com o próprio... Gente, eu não me lembro não, mas tem um equipamento que você encaixa o cílio, aperta e ele segura e coloca, e você consegue colocar ele no teu olho, mas eu prefiro colocar com a mão mesmo, tá? Eu acho muito mais prático e você sente exatamente onde você tá colocando, né? Então, deixa eu colocar o cabelo aqui pra trás. Então, vamos lá, começando por cima, como eu falei pra vocês. Vou virar um pouquinho pra cá, gente, pra eu poder me enxergar. Começando por cima, olha. Vou tentar diminuir um pouquinho o olhar, só pra vocês verem melhor, tá? Então, olha, começando por cima, eu já coloco exatamente em cima, né, gente? Mas é porque eu já tenho um pouquinho... Opa! Eu já tenho um pouquinho de prática de onde colocar, tá? Então, se você tiver um pouco mais de dificuldade, ó, tenta fazer isso aqui, ó. Também facilita bastante. Então, olha, aí aqui você vai encaixando, como eu falei, exatamente na raiz do teu cílio. Tá? Ó, aqui minha colinha foi um pouquinho... Eu deixei ela secar demais. Aí depois você vem aqui, ó, só dando leves apertadinhas. Dá umas apertadinhas a raiz do teu cílio postiço e o teu cílio natural. Ok? Essa daqui, a cola secou muito rápido, gente. Então deixa eu colar do outro lado. Tá vendo? O ruim é isso. Se a cola secar rápido demais, já era. Colocando por cima, como eu falei, né? Como eu disse, se você tiver muita dificuldade pra colocar com o dedo, você dá uma puxadinha aqui, olha. Tá ruim pra colocar com essa mão aqui pra vocês verem. Gente, licença, eu vou ter que colocar aqui. Cílio colado do lado de cá. Ok? Agora vamos colar o do outro lado. Por cima, como eu disse pra vocês. Depois é só você vir dando uma apertadinha com a raiz do cílio natural e a raiz dos cílios postiços.
Gente, infelizmente isso aqui você tem que treinar um pouquinho pra você conseguir fazer, tá? Olha aí, ó. No início pode ser que você ache um pouco estranho porque você sente o peso dos cílios, tá? Então isso às vezes pode ser um pouquinho esquisito, assim. Eu achei bem estranho no início, tá? Mas depois você acostuma. E é assim que fica. E pronto, meninas, cílios colocados, como vocês podem ver, grudado, olha, exatamente na raiz. Deixa eu ver se eu consigo baixar pra vocês olharem. Exatamente na raiz da minha pálpebra. Mas se vocês verem, se eu baixar um pouquinho, ó lá, dá pra ver a diferença entre os cílios postiços e meus cílios natural, certo? Então, pra evitar que apareça essa diferença pra quem nos olhar de lateral, o que é que a gente faz? Pega mais um pouquinho de rímel e vem, ó, passa o rímel aqui juntando o teu cílio natural com o teu cílios postiço. E pronto, é só juntar os dois. Pra você ter mais certeza ainda de que juntou, o que que você faz, ó? Vem aqui e aperta pro teu cílio natural colar no teu cílios postiço. Isso vai ajudar a dar um pouco mais de sustentação e vai ajudar que ele fique coladinho ali no lugar a noite inteira. Não é todo mundo que gosta de fazer isso, tá, gente? Mas eu prefiro pra ter a certeza. Olha lá, agora não dá pra ver mais, ó. Certo? Olha lá do outro lado. Aqui você não consegue mais ver o meu cílio abaixo, certo? Pronto, meninas, e é isso. Após passar o rímel, assim que fica o efeito, olha lá, ainda fica um pouquinho da colinha branca, tá? Mas quando ela seca, ela fica transparente, então não vai dar pra você ver a cola, tá? Então, meninas, é assim que fica. Simples colocar cílios, né? Assim, não tão simples, né, gente? Mas é questão de prática. Então, só recapitulando. Primeiro, o ideal é você achar um cílios postiço que quando você levantar o olhar, ele não cubra totalmente a tua pálpebra. Segundo, quando você comprar o teu cílios postiço, você tem que fazer a medição nele, do teu olho, para poder saber se ele tá muito comprido aqui. Se tiver passando demais aqui, você tem que ir lá e cortar com a tesourinha, faz a medição, corta com a tesourinha, porque o teu cílio tem que começar onde mais ou menos começa os primeiros cíliozinhos teu até o final no teu último cílio, até o finalzinho do olho, né? Então, você tem que fazer essa medição e se sobrar você corta sempre do final pra dentro, tá? Não corta aqui no início, porque no início é onde ele começa pequenininho, tá? Então é onde vai dar o efeito mais natural, ok? Terceiro, cola. Você tem que ir testando as colas aos poucos. Como eu falei pra vocês, eu indico a Duo, porque é uma das que eu já utilizei e eu acho que funciona, tá? Mas fica a critério de vocês. Eu não tive oportunidade de testar outra, mas se você tiver, vai fazendo os testes, coloca e deixa, ver quanto tempo que ele fica, e esfrega um pouquinho o olho pra poder ver, né? Porque é inevitável, gente, às vezes você esquece que tá com cílios, você coça o olho, mas se você tiver com a cola boa, ele não vai largar dos teus cílios, tá? Dos seus cílios naturais, no caso. Quarta dica, dê uma curvadinha um pouquinho nos cílios e vem no teu cílios natural, no caso, dê uma curvadinha com o Curvex, depois você vem com uma ou duas camadas de rímel para poder o teu cílio natural conseguir sustentar o peso dos cílios postiços, tá? E praticamente é isso. E como eu disse, não coloca os cílios começando assim, ó, vindo com o teu dedo reto com os cílios, tá? Porque isso vai dificultar na hora que você for colocar, para você ter uma boa visibilidade. Então você tem que colocar sempre vindo por cima, tá? Com o dedo vindo aqui por cima com os cílios, ok? E sempre a raiz dos cílios postiços tem que estar colada na raiz dos teus cílios naturais, porque senão aquele negócio começa a pinicar, gente, vocês não têm noção o quanto que isso é ruim, tá? Incomoda pra caramba. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, clique em gostei aí pra mim, compartilhe o vídeo, se inscreve aí no meu canal, curte minha página lá no Facebook, eu vou deixar todos os links aí embaixo. E então, um beijo e até a próxima. Até mais!